E isso atrapalha muito, inclusive, a produção de conhecimento. Com certeza. Num ambiente de desinformação, que você tem fake news, que você tem análise enviesada, que você tem manipulação, é muito complicado você estabelecer uma relação e um diálogo. Sim. E a polarização é necessária. Sim. E a coisa tá feia, tá puxada. Ser jornalista hoje tá puxado, não tá não, Rei? Esse é um corte do Conversaria Podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, o link tá na descrição. Para ajudar a gente, hype esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, tá? E também utilize o cupom CDF da Growth Suplementos, tá? Dá essa moral pra gente, pra você pagar barato nos suplementos que já são baratos. Quem mais, japonês? Não, e além disso, não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá? Tem aqui o link na descrição. Segue o meu Instagram, o do Rodrigo e tem o do Conversaria Podcast também, beleza? Assiste o corte aí. Como é que é a vida do jornalista que tem que entrevistar desafetos? Porque eu imagino que não seja fácil nessa profissão de jornalismo você ter que entrevistar pessoas que você fala, cara, que ranço que eu tenho desse ser humano e preciso entrevistar. Um abraço pro William Bonner. Então, olha, hoje, eu tô afastado da redação já há algum tempo, mas eu tô no Sindicato de Jornalistas também, como diretor, e vejo isso muito com os relatos, né, dos profissionais da área. Você já teve momentos que você entrevistava pessoas acusadas de qualquer tipo de crime que você conseguia dialogar. E hoje a gente não consegue dialogar minimamente. Sim. E aí o problema não é a polarização. O problema é o ódio político, a tensão política que a gente vive, né? Mas se você tiver educação, você pode fazer entrevista com qualquer pessoa, né? Mesmo que seja desafeto. O problema é que o desafeto vai usar nessa tensão política esse clima para jogar o jornalista contra O seu público, né? o seu público, a sua bolha, ou melhor dizendo. Nós sabemos que tempos atrás, aí, alguns meses, o ex-presidente foi condenado e pagou uma multa de 72 mil reais porque atacou os jornalistas no cargo de presidente da República. Sim. Né? Então, isso não é próprio das democracias. E isso atrapalha muito, inclusive, a produção de conhecimento. Com certeza. Num ambiente de desinformação, que você tem fake news, que você tem análise enviesada, que você tem manipulação, é muito complicado você estabelecer uma relação e um diálogo. Sim. E a polarização é necessária. Sim. E a coisa tá feia, tá puxada. Ser jornalista hoje tá puxado, não tá não, Rei? Olha, eu acho que não sou jornalista, né? Hoje, você ser uma pessoa que pensa fora do que aquela bolha quer que você pensa é muito complicado. Sim. Basta ver professor. Né? Recentemente, eu estava conversando com uma professora amiga que estava em sala de aula, num curso falando sobre adubo, e ela citou a relação da Rússia com o Brasil por causa da guerra da Ucrânia, e ela foi advertida porque estava falando da guerra. Nossa Gente, Senhora. E veja, ela não isso. estava falando da guerra, Não. ela estava falando do mercado de adubo e como que isso é afetado, né? Então, Mas a coisa tá o influenciador que não fala o que uma bolha quer ouvir é cancelado. Sim. cancelado. Gente, a minha sobrinha, ela tá se formando em geografia. Ela disse que teve alunos que entraram depois dela que acreditavam que a Terra era plana. Opa. Que entraram no curso para tentar convencer os professores de que a Terra é plana. Falei, gente, cadê o cérebro da galera? Derreteu? O que acontece? Mas aí eu vou ter que fazer uma autocrítica enquanto categoria. Nós, jornalistas, enquanto veículos de comunicação, demos espaço para essa gente esdrúxula falar besteira. Sim. Como que você coloca no mesmo patamar de importância alguém que defenda a vacina e o outro que diz que a vacina não protege? E você acha que, quando você tem verdades científicas estabelecidas, como a vacina e a eficácia da vacina, você não pode dar voz para uma pessoa que está dizendo isso com base em fake news. Exato. Você não pode colocar no mesmo patamar. E, vamos ser sinceros, para atingir um projeto político de esquerda progressista, a imprensa normalizou durante um bom tempo o racismo, a homofobia, o ódio às cotas, o ódio aos nordestinos, aos programas de transferência de renda. E isso
nós estamos colhendo o resultado até agora. Né? Exatamente. E tá tendo que correr contra o tempo e não tá fácil, né? Exatamente, porque aí as pessoas dizem, o futuro está na educação. Eu pergunto, educação para quem e para quê? Se for a bancária, tá difícil, né? Ah, gente, a educação, se a gente pega a história do currículo, né, uma disciplina da pedagogia, a gente vai ver uma coisa muito simples. A escola sempre doutrinou, mas ela doutrinou, se a gente fosse botar numa figura, ela sempre doutrinou um homem branco, hétero e rico. Qualquer coisa que saia deste contexto passa a ser doutrinação. Mas essa doutrinação assume essa condição porque essas pessoas não querem dizer que elas são racistas, que elas são homofóbicas, que elas não gostam de cotas. Claro, tem um percentual aí que consegue externalizar coisas absurdas. Sim. Mas o cidadão médio, ele ainda tem dificuldade. Claro. Porque ele quer os privilégios, mas ele quer dar uma cara de direito e mostrar que ele ainda é um pouco civilizado. Exatamente. E é aí que a coisa fica puxada, né? Você sabe que esses dias eu tava vendo meu Twitter do Enem, que há pouco tempo atrás tivemos o Enem. E aí eu comecei a ler tweets e eu falei assim, não é possível. A galera falando assim, eu acho as questões do Enem muito ruins. Eu sinto falta daquelas questões objetivas. Por exemplo, arme e efetue. Eu falei, oi? Você quer fazer uma prova? Ligue os pontos. Coluna da esquerda, para coluna da direita. examinar o seu ensino médio com arme e efetue. A própria prova da UEL é assim também, né? Você não acha uma questão direta ao ponto. Não. Tem todo um floreio em cima para você conseguir entender o contexto. Sim, mas esse floreio é o conhecimento lógico, plural que tem. É porque senão você é um robô fazendo prova, né? Exato, que é o que o Reinaldo estava falando aqui dessa educação bancária, né? Que é uma educação que não é para você refletir. É uma educação para você estar pronto para o mercado de trabalho para manter o branco, o rico, o cis no poder, né? A reforma do ensino médio é criminosa nesse sentido. Sim. E por quê? Porque estabelece, junto com as escolas cívico-militar, um projeto para transformar em mão de obra barata o filho do pobre, que fica na educação pública. Exatamente. Né? E aí, quem tem condições vai mandar para uma escola particular e vai disputar as vagas da escola pública. Entendeu? Na universidade pública. Sim. Então, pensar esse projeto de educação, projeto para quê? Se a gente pega, por exemplo, situações que são conflitantes, tá? Não precisamos nem ser muito polêmicos. A terra. O acesso à terra. Não muito polêmico. Gente, ou você é agronegócio e defende desmatamento e todos os problemas, envenenamento de comida, tantas células, né, que foram liberadas recentemente para a questão do agrotóxico, ou você defende uma agricultura orgânica familiar, que são coisas diferentes. Né? Então, quando você está numa situação de conflito que você precisa decidir de que lado você vai, é aí que a gente vê a estrutura e a maturidade de uma sociedade. Sim. E a nossa sociedade não é madura. Não. E temos uma classe média mesquinha. Total. Né? Mas por que você está falando isso? Basta ver quando foi sancionada a lei das empregadas domésticas que estabelecia os direitos. Nossa, que Quem absurdo! reclamou? A classe média, né? Maravilhosamente bem, não? Puxado, né? Que não se dá conta de que ela está muito mais próxima. Quem ganha 15, 20 mil está muito mais próximo de quem ganha 1.000, 2.000 salário mínimo do que alguém que ganha 100 mil, 200 mil por mês. Isso é uma vergonha, né? A galera consegue comprar um Celtinha, já acha que tá muito bem Tá de voando. vida. Não, irmão, vamos devagar. Taxação de grande fortuna que está em discussão. Né? Aí o cara compra lá o seu carrinho 72 vezes, financia a casa em 150 e acha que a taxação vai ser com ele, entendeu? Não, não vai. Carro Se tem uma popular. doutrinação que deu certo nesse país, é a da elite, feita pela classe média, que é o ódio ao pobre. Essa pega bem. Essa pega Né? bem. E veja, não é só a classe média pobre. O pobre também, em muitos momentos, tem ódio do pobre. Sim. Né? Então, o problema não é nem o ódio de classe,
É o ódio da própria Da classe. própria classe. O pobre que vira rico, depois fica com ódio pobre. Isso tem muito. Se a educação não é transformadora, o sonho do oprimido É ser um opressor. é Viva Paulo, Paulo Freire. Freire. É bem isso Claro. mesmo. Acabou E é isso. muito real. É Isso é muito real. Porque se Muito. você não quebra esse ciclo, você continua reproduzindo os mesmos Continua. valores. E é puxado. E foi por isso que você decidiu, no seu doutorado, falar sobre o politicamente correto? Então, Evelyn, eu sempre me incomodei com a questão da linguagem. Lembra que você perguntou lá porque você foi fazer jornalismo? Como um bom descendente de italianos, né? De italianos pobres que vieram fugidos da fome, da guerra, a gente é ensinado a ter orgulho do sobrenome. Mas se a gente pegar, né, a Itália está mostrando isso agora e provando isso com mais veemência, você tem aí uma tendência dessa comunidade ser racista. Sim. E eu ouvia da minha avó, a quem eu tenho maior carinho e admiração, né, viveu com a gente durante muito tempo, mas ela falava que branca com preto, preta com branco, não ornava. Eu ouvia isso. Normal. Ornar, né? Que é um verbo que orna. a gente usa. Não orna. Não orna branca com preto. Eu vou, mas não é uma questão de ornar, isso é preconceito. E eu era adolescente. Da onde eu tirava isso? Não tinha leituras nesse sentido, não tinha militância política, mas eu acho que isso é algo que foi introjetado porque nos anos 80, ali na roça, nós éramos uma comunidade eclesial de base. Legal. Igreja, Legal. teologia da libertação, Sim, né? sim. E a gente tinha leituras, eu ouvia os cantos Sim. dessas comunidades eclesiais de base altamente politizados. Total. Tão politizados, né? Que Padre Zezinho na veia, né? Padre Zezinho eu Padre adoro. Zezinho, Muito político. né? Mas se a gente pega aí na história do Vaticano, Ratzinger, que depois virou Papa emérito, Papa, né? que é Papa emérito, Papa, depois Papa emérito, excomungou brasileiros que estavam na teologia da libertação, Sim. né?